Boa noite a todos, a todas. Sejam bem-vindos a mais uma live do curso O Brasil através do Cinema. É o ciclo 2, aonde nós vamos analisar filmes desse período da era neoliberal. Então, hoje nós teremos a análise do filme Cidade de Deus, um filme de 2002, é um filme do Fernando Meirelles, né? E vai ser analisado pelo professor Wellington Fontes Menezes. Antes de passar a palavra para o nosso expositor, que inclusive já preparou aqui slides, com certeza vai ser uma análise muito interessante, muito provocativa. Prepare as questões. Eu queria só comentar o seguinte: esse filme ele é de 2002, ele é um filme que já começa a década de 2000, a década que começou com uma grande esperança, que foi a eleição, em 2002, da Frente Brasil Popular, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, naquela época, a esperança venceu o medo. 2002 é um ano já que o país todo já, a grande maioria, né, uma votação expressiva que Lula teve naquele ano, né? Eu diria uma votação que ele nunca mais veio a ter, né? Nunca mais, mesmo tanto Lula 2 como Lula 3, jamais teve uma votação como aquela de 2002, porque o PT, naquela época, ele era o partido que fazia, né, o contraponto ao PSDB, que era o partido do neoliberalismo, né? Então, na verdade, a década de 1990 é a década neoliberal, uma década de catástrofe social, né? Basta ver pelos filmes que nós analisamos nas últimas aulas, né, que mostram efetivamente um Brasil face a uma tragédia social, né? Inclusive, Cidade de Deus já expressa um país onde a estética do cinema é a estética da favela, né? Aquele cinema que já está começando a expor essa cultura das favelas, do narcotráfico, daquilo que só ia se aprofundar nas décadas seguintes, apesar de 10 anos de governos do PT, mais um golpe em 2016, mais 2 anos de Michel Temer, 4 anos de Jair Bolsonaro, e estamos agora com Luiz Inácio de novo, Lula 3, mas a realidade nas metrópoles ela não é muito diferente de 2002, né? Talvez pelo fato de que nós não tenhamos uma estética das favelas hoje, mas nós tenhamos uma estética das facções que dominam a maior parte das metrópoles, das capitais, né? As facções do crime organizado, né? Daquele território já colonizado no Rio de Janeiro, as milícias. Então, isso mostra que o Brasil é esse filme filme velho, a gente fica vendo coisas, repetições, né? E essa é a tragédia brasileira. Mas eu vou deixar aí para o professor Wellington Fontes Menezes dar continuidade a essa reflexão, né? E, antes de passar, Wellington, eu queria só fazer um convite para todos vocês. É um convite que eu vou estar fazendo agora, vou estar fazendo nas próximas semanas, mas de primeira mão eu vou estar fazendo para vocês, né? Entrem no site do projeto Cinetrabalho, projetoCinetrabalho.net, vocês vão ter uma surpresa. É um novo curso que nós estamos produzindo, né? A Rede de Estudos do Trabalho e o projeto Cinetrabalho. É um novo curso, né? Não vou falar aqui, mas entrem, vejam. Caso tenham interesse, se inscrevam, porque é um curso poderosíssimo. Dessa vez não é com cinema, é com fotografia. Então, só para vocês verem, né, que o projeto Tela Crítica, o projeto Cinetrabalho, nós lidamos com todos esses recursos audiovisuais para que a gente possa conhecer
o Brasil. É fundamental. O Brasil precisa ser conhecido. A sociedade é essa desconhecida, né? Então, www.projetocinetrabalho.net. Ficam vocês convidados para conhecerem esse novo curso da RET e do projeto Cine Trabalho. Agora, vou passar a palavra para o professor Wellington Fontes Menezes, que é um dos coordenadores desse curso, o Brasil através do cinema, ciclo 2, e com certeza vai fazer uma excelente apresentação. Wellington, é com você. Boa noite, professor Giovanni, muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. E agradeço muito a participação de vocês nesta nessa quarta aula desse ciclo 2, né? Estamos avançando e, desta vez, como já foi o professor Giovanni já comentou, estaremos falando com um filme bastante emblemático, né? É o Cidade de Deus. Entre outras palavras, podemos dizer que o Cidade de Deus foi um filme que marcou a época. Não uma época apenas os anos 2000, mas a época, digamos, cinematográfica, né, brasileira. Ela tem uma estética diferente, ela tem uma estética, digamos assim, que chamou a atenção. Não só pela estética, mas também pelo um certo novo conteúdo que nós iremos conversar aqui. Cidade de Deus é um filme de Fernando Meirelles, de 2002, como o professor Giovanni comentou, que abre um novo ciclo da vida brasileira, né? Antes de mais nada, todos estão me ouvindo bem? Todos estão escutando bem? Sim? Tranquilo? Obrigado. Ótimo, tá? Então, vamos caminhando, né? Alguns pontos que eu gostaria de tocar nesse filme, mas eu não estava exatamente querendo ficar preso ao filme, né? Eu espero que vocês tenham assistido. Eu deixei no grupo vários fragmentos bastante interessantes, né? Que não vai dar tempo passar aqui, eu estava até pensando em repassar aqui, mas não vai dar tempo. Mas eu convido a vocês, depois dessa conversa, assistir alguns fragmentos que estão expostos, né, especificamente do filme. Eu preparei uns slides, né, como um fio condutor, né, dessa minha apresentação, que eu gostaria também, já aproveito a oportunidade, da gente fazer esse bate-bola aí com as perguntas, né? Vocês deixam no chat, né, as perguntas, eu leio, né, na medida possível, ou, posteriormente, depois da minha apresentação, vocês podem fazer pessoalmente as questões que possam suscitar, ampliar esse debate, né? Então, a Cidade de Deus, o filme, né, ela conta basicamente sobre um bairro, né? Cidade de Deus é um bairro carioca. É um bairro que se tornou, que aliás, depois nós iremos falar especificamente sobre o que é a Cidade de Deus, né? Principalmente para quem não mora na região, né? Então você vai investigar um pouco, conhecer um pouco essa região. Então, esse filme é baseado no livro, né, do Paulo Lins. E já a princípio, eu diria para vocês que este filme é um filme em que não há um personagem, digamos, característico. Eu não vejo assim. Eu vejo que é um filme que o personagem é a Cidade de Deus, né? São várias histórias que se entrelaçam. Isso não é uma novidade cinematográfica, mas do ponto de vista do tratamento do cinema brasileiro, ela se torna bastante inovador, né? Então, são várias histórias e vários enredos com um tempo histórico definido, né? Depois eu vou comentar, em que a Cidade de Deus é o grande personagem, né? Claro que você tem um fio condutor, que eu já vou comentar, né? Mas talvez uma chave de leitura para entender Cidade de Deus é entender que a cidade, ou o bairro, esse bairro carioca, é o personagem central, né? Então, é um personagem que tem início, né? Existe, é literalmente um bairro construído, né? É um bairro fabricado, né? É um bairro fabricado,
ele acaba sendo um depósito de gente, né? Pois vou comentar isso. E então, para nós começarmos a entender esse livro, esse filme do Cidade de Deus, que é uma versão do filme do Paulo Lins, né? Inclusive, no livro ele tem mais enredo, né? Que, como vocês bem sabem, nem sempre é tão simples transpor a literatura para as telas. E até o próprio Fernando Meirelles disse das dificuldades de adaptação do livro para as telas. Então, muita coisa foi... Desculpa, gente, a garganta aqui não melhorou ainda. Muita coisa ainda não foi, né? Inclusive, eu deixei também no grupo alguns extras, que eu considero muito interessantes mesmo, né? E, para quem tiver interesse, teve muito extra, né, do filme que eu acho bem interessante, que, sei lá, uma decisão cinematográfica no diretor não quis incluir. Tá? Então, é isso. Vamos, aos poucos. Aqui nós temos o nosso personagem principal, o Buscapé, e iremos falar um pouco sobre dele, né? Ele, como eu falei para você, ele é o fio condutor de todas essas tramas, né? Ele é o sujeito que narra essas histórias, né? É o sujeito que tem uma visão, digamos, de comentarista, de vigia, né? Deste enredo, mas ele também tem uma participação. Ele é o sujeito que é o fio condutor, no sentido de apresentar ao público esses personagens, né? Porém, ele também tem uma participação, particularmente na terceira parte do filme, né? Então, ele é uma figura central no ponto de vista da condução, mas ele não é um elemento, digamos, pertinente, né, no ponto de vista do enredo, porque o enredo é o próprio desenvolvimento dessa cidade, né, o próprio desenvolvimento desta região, tá? Então, a sinopse aqui, como vocês viram, a Cidade de Deus, ela trata desde o início, né, uma construção, né, de um terreno muito distante do centro, do centro econômico da cidade do Rio de Janeiro, que acaba servindo como um depósito de gente, né? Então, as pessoas vão sendo instaladas lá, de qualquer maneira, sem a menor infraestrutura, a partir dos anos 60, em plena ditadura brasileira, né? Depois eu vou comentar rapidamente esse processo de favelização, que hoje existe uma estética, no meu ponto de vista, extremamente equivocada sobre o que é favela, mas ela é uma estética, digamos, mais delirante, né? Uma estética academicista de alguns grupos, mas que isso não reflete em nada a realidade. O conceito do sentido da favela é da precariedade. Por mais romantismo, e há ainda um certo romantismo nesse próprio filme, do Cidade de Deus, é uma região de precariedade, é uma região de precarização. E vocês vão perceber que a primeira parte do filme mostra isso, as dificuldades intrínsecas dos moradores que são ali depositados, jogados, vindos, né, de muitas regiões do Brasil e de outras favelas que, para fazer uma higienização urbana, foram queimadas e expulsos seus moradores, né, para as regiões mais afastadas. É importante frisar que no Rio de Janeiro há uma característica extremamente sui generis em relação às grandes cidades do mundo, o que refere naturalmente à sua topografia. O Rio de Janeiro provavelmente, no Ocidente, é a única cidade em que a região, a região em que está concentrada a elite econômica, fica embaixo. E no alto, topologicamente, ficam os pobres, né? Então, essa é uma mudança bastante particular do Rio de Janeiro. Eu até escrevi já sobre isso, e o meu próprio mestrado, né, sobre sociologia da violência, na Unesp, eu fiz alguns trabalhos comentando sobre isso, né? Então, até lembrando com as questões que eu já trabalhei no mestrado. Pensar o Rio de Janeiro como um exemplo do Brasil, eu não considero isso salutar.
Eu acho que o Rio de Janeiro é uma região importante do Brasil, óbvio, mas é uma região muito específica do Brasil, né? Para começar, a própria dinâmica da sua topografia, né? E isso mostra esse processo de estética da favela nos morros, né? Coisa que é bem característica do Rio, você não tem encontra aqui em São Paulo, por exemplo, né? Então, isso por si só muda. Nesse aspecto, né, nós teremos um enredo em que a favela começa a ser construída, né, nos anos 60, percorre os anos 60 e vai até os anos 80. E essa favela, que ela vai se tornando a chamada comunidade, como gostam os cariocas, né, ela vai, posteriormente, ela vai se tornar um bairro, eu vou comentar isso, um bairro autônomo, né, tal é o seu nível populacional, né, e a sua importância, né, estratégica. E nessa história existem várias tramas de alguns personagens que estão ligados na relação com o crime. O primeiro momento, né, nós temos um crime de personagens mais banais, digamos assim, o trio Ternura. Depois a gente vai percebendo que é uma organização do crime, né, com o Zé Pequeno, e depois o Cenoura, e particularmente temos a Guerra do Tráfico, que é uma realidade bastante particular dos anos 90, que eu acho que um filme que chama muita atenção é Tropa de Elite, né? A estética da Cidade de Deus é uma estética bastante, digamos, hollywoodiana, né? Aquele lance de câmera, troca de câmera, mudança, os diálogos, né? Então você vai ver muito do cinema, né? A estética do cinema comercial norte-americano nesse filme, né? Que é uma dinâmica, né? Se você olhar o Cidade de Deus e não perceber que é de um diretor brasileiro, até muitas vezes você pode achar que é um filme até americano, né? Tal é essa influência, né? Até essa linguagem, até essa estética. Mas é uma outra debate que eu não quero exatamente adentrar nessa questão da estética do filme, tá? E mesmo porque nós temos um tempo delimitado aqui. Mas, caso tiver interesse, a gente comenta nos comentários. Aqui temos o Zé Pequeno, quando é criança, que é tipicamente um psicopata, né? É preciso dizer que é um psicopata, é o sujeitinho mais violento de todo o filme. Ele age como psicopata, ele pensa como psicopata, ele mata como psicopata, e ele assume essa estética psicopata o tempo todo, né? E é interessante que até mesmo no quadrinho, alguns desenhistas, né, do Batman fez uma passagem do Coringa com essa estética, né? O sorriso do Coringa, né? Para quem gosta de quadrinhos vai saber. Então, o Zé Pequeno é o Coringa, digamos, da Cidade de Deus. Isso é muito importante, porque a gente pensar, eu vou elaborar algumas passagens sobre os personagens para a gente pensar, refletir a respeito, tá? Mas ele é criança, sim. Ele é uma criança, depois se tornou adulto. E qual o problema, né? Vamos lá. A ficha técnica, né, do filme, só rapidamente, a direção é do Fernando Meirelles, mas a Kátia Lund ajudou. Então, basicamente, a direção é bastante dividida, né? Até o Fernando Meirelles fala sobre a importância dela, né, todo esse projeto. Projeto caro, tá? Um projeto extremamente, é um filme caro, né, para os padrões nacionais brasileiros. O roteiro é do Braulio Mantovani, tem a produção executiva do Walter Salles e do Ronaldo Hanwold, e com o próprio roteiro do Braulio Mantovani, tá? E, como eu havia dito para vocês, este filme é baseado no livro do Paulo Lins, A Cidade de Deus, que é um livro extremamente interessante, né? Um livro que eu considero também bastante interessante dessa nova geração, muito melhor do que Torto Desvairado, essas coisas aí. Bom, os elencos, gente, é bastante interessante esse projeto que o Fernando Meirelles fez. Ele dizia, né, em algumas de suas entrevistas, que ele não encontrava atores apropriados para os papéis. Então, ele criou, né? Então, ele montou um estúdio, né, para trabalhar com esses atores. Então, foi uma série
de atores, né, que participaram, sendo, ele coloca uns 60 atores principais, ou seja, ele banca todo um conjunto e vai tendo um estético. Eu coloquei isso até um make-off. Eu recomendo vocês assistirem o make-off que eu coloquei no grupo. Vai falando sobre essa trajetória, né, da produção desses atores especificamente para o filme, né? Quer dizer, é muito interessante. Eu achei isso realmente um ponto alto do filme, sendo sincero. Essa preocupação da formação desse ator, né? Não foi ator fabricado, comprado, mas pela necessidade, né? Não foi naquele, como é que chama, que a Globo faz, aquelas novelinhas para produzir atores de quinta categoria, que agora esqueci. Que agora tem as novelinhas, né? Aquele seriado. Fugiu o nome. Mas esse foi um projeto bem interessante, né? Então você tem o Alexandre Rodrigues, né? Os que destaques, né? O Buscapé, o Leandro Firmino, né? Tem a Alice, né, também, Alice que depois, Alice Braga, que teve um certo... Malhação, muito bem, Victor, obrigado. Não foi Malhação, né? E tem os dois grandes conhecidos nesse filme, né? Você tem o Matheus Nastergalli, que é o Sandro Cenoura, né, o Cenoura, e o Seu Jorge, né, que basicamente não é não é ator, mas ele se tornou ator, né? Então, isso é bastante interessante, tá? É, bom, a estrutura narrativa, vamos lá. Bom, havia dito, como todos saibam, todos sabem, a Cidade de Deus é uma região que se transformou em um bairro no Rio de Janeiro, né? Então, é a figura central. E eu falei para vocês, o grande personagem desse filme é a favela, ou é a comunidade. É a construção coletiva, né, que se dá como grande personagem. Então, se você buscar, se você analisar qual é o grande personagem, não é o Buscapé. Não, não é. De tanto que ele é uma figura irrisória, né? Mas sim a própria dinâmica da cidade. Isso é interessante. A força do coletivo. Isso, no meu ponto de vista, é um ponto alto do Meirelles. Acho que a grata, digamos, surpresa do filme, né, é você pensar no coletivo, nas narrativas que se encontram e o coletivo que emerge, né? E é dividido em três fases, né, digamos assim. A primeira fase, no início dos anos 60, é a ideia da infância, né, que você vê a infância dos personagens, que aparece o tal do trio Ternura, com o Alicate, o Marreco, que é o irmão do Buscapé, e o Cabeleira. São os três que praticam o terror inicial da comunidade, né? Impõem o terror com roubos, né? Com saques, e dá uma impressão até meio de Robin Hood, né? Como alguma cena interessante que o trio assalta um carro de gás e distribui o gás para a população. Mas, obviamente, é sempre imposto ao terror e garante o silêncio dos moradores, né? Só que acontece que, como eles não são do bem, não é o Robin Hood do bem, eles decidem ganhar mais dinheiro, faz um assalto no motel, pratica assassinato, que praticamente é o Zé Pequeno, né? O Dadinho, né? É pequenininho, que comete os assassinatos, chama a atenção da polícia e bastante depois o bando é desbaratado. Tem um personagem interessante, né, que entre todos, né, que vocês vão perceber que alguns tipos urbanos, né, que eu tenho sujeito que é do Nordeste, que ele tem um problema com a esposa e mata a esposa, né, é porque o Marreco, né, ele se envolve com a mulher desse sujeito. Então, você pode perceber que a favela ela não é Cabo, Cidade do Cabo. É uma favela que tem uma predominância negra, mas uma mestiçagem muito forte, né, nela. E é típico do Brasil, né? Então, há uma situação também do crime passional, né? Também é falado. Vocês vão perceber também que nos acréscimos, essa questão do crime passional ela é um pouco mais explorada, que foi retirada do filme original, né?
Na segunda fase, nós temos a ascensão do Zé Pequeno, né? Que ele se transforma no Coringa, de fato, né? Ele se transforma no grande bandido que tem um desejo enorme de controle e de poder. E ele vai encontrar o Zé Galinha, que, de certa forma, é um rival não inicial, né? O Mané Galinha, perdão. O Mané Galinha é uma figura bem interessante que vai surgir, que não é uma figura do crime, mas se torna uma figura do crime, né? O Mané Galinha, ele é aquela figura que ele é um cobrador, ele é um ex-militar, que não é absorvido para as Forças Armadas e é jogado no meio, né, da rua, né, após servir o Exército, e vai trabalhar como cobrador, tentar ganhar vida, e, posteriormente, ele ganha recebe a antipatia do Zé Pequeno, né, porque o Zé Pequeno não tinha as qualidades, digamos, do Mané, é, é, do Mané Galinha, que é um sujeito que era bem quisto pelas mulheres, né, e, obviamente, havia a ciumeira. E, nesse aspecto, vocês vão lembrar que o Zé Pequeno tenta, né, acabar com a vida do Zé Galinha, destrói a casa do Zé Galinha, mata o irmão do Zé Galinha, e Zé Galinha depois adentra para o mundo do crime. Lembrando que já existia uma rivalidade entre o Zé Pequeno e o Cenoura, né? Que também são todos elementos surgindo. Há uma passagem interessante no filme que mostra como é que surge a boca, né? A boca é um experimento de sobrevivência, né? O tráfico começa pela sobrevivência daquelas pessoas. Um ambiente que não tinha nada, o meio ilícito era um meio de sobrevivência. Então, você vai verificar que nessa passagem da primeira fase para a segunda fase, você vai perceber que esses personagens vão se tecendo suas teias dentro da cidade e vão construindo sua rede de interesses, né? Que, no caso, esses personagens caíram no crime organizado. Ou seja, é o crime que dá muito dinheiro em pouquíssimo espaço de tempo e sem quase nenhuma estrutura, além de uma certa organização. Há uma passagem que vocês vão perceber, acho que quem assistiu o filme, que ele mostra toda a linha de montagem do crime organizado, né? Que há uma fabricação industrializada do crime, né? O crime, o tráfico de drogas só pode ser entendido de uma forma industrializada. E o próprio filme vai falar que existe uma hierarquia, né, nesses personagens, né? Desde os menininhos, né, que ficam sendo os olheiros, né, tem o vapor e tem o gerente. Então, há uma hierarquia nisso. Na ausência do Estado, na ausência de condições mínimas de trabalho, condições mínimas, né, de sobrevivência, o sujeito vai sobrevivendo como pode. Existe uma estética e uma ética nisso. Depois eu vou comentar sobre isso, né? Há uma estética e uma ética sobre isso. Não podemos nos iludir acreditando que a relação do homem é somente entre o bem e o mal. A relação do homem entre o bem e o mal e uma zona intermediária, uma zona cinza, que é da sua própria sobrevivência e da sua própria historicidade. Sem pensar o caráter histórico dos sujeitos, não é possível pensar o sujeito por si só, né? Os sujeitos são imersos nesse meio e eles vão sobrevivendo. Aqui, no meu caso, eu não estou aqui questionando o que é certo e o que é errado. Não sou o juiz disso, eu só apenas estou apresentando a vocês meios de sobrevivência de uma região hostil à vida, hostil à sociabilidade. E os sujeitos vão sobrevivendo da forma que eles acreditam serem a mais apta à sobrevivência. Bem darwiniano agora, né? E, ao longo dos anos 70, na terceira fase, nós temos a guerra do tráfico entre o Zé Pequeno e o Cenoura, né? Uma guerra aberta, uma guerra que nós hoje conhecemos bem isso. Aliás, conhecemos no sentido de estar atentos nisso. E que Tropa de Elite, principalmente explora muito bem isso, né? Essa guerra já a céu aberto, uma guerra explosiva das facções criminosas, né?
Nesse filme não fala muito sobre facções criminosas, né? Passa meio à margem disso, mas elas estavam lá, tá? E, como eu falei para vocês, o fio condutor é o Buscapé, que é a testemunha ocular. Perceba que a trajetória de todos os personagens, ela tem um início e tem um fim, né? A morte. Praticamente todos os personagens morreram, né? Todos tiveram um fim, todos tiveram um destino, exceto o Buscapé, que acabou sobrevivendo, né, ao longo dessa todos esses acontecimentos, tá? Tudo bem? Vamos dar continuidade. Eu fiz aqui, de propósito, tá, gente, uma pequenas ilações sobre o personagem, que, claro, são pequenas ilações só para a gente pensar, né? Como é um filme que tem muitos personagens, são filmes que existem muitas possibilidades de análise, né? Eu fiz algo bem simples, né, para a gente fixar. Os capés seriam, então, um bom selvagem, né? Na miséria, na selva da miséria. Por que é bom selvagem? Há também uma tentação nele de partir para o crime, que é frustrado. Vocês vão perceber que ele tenta assaltar um ônibus, que é nesse momento que ele encontra o Mané Galinha, que é um sujeito bacana com eles. Depois eles tentam assaltar uma padaria, a moça era bacana com eles. Depois eles tentam assaltar o paulista, né, que pede informações, e também um sujeito bacana com eles. Então eles não conseguiram, né, adentrar ele, os Capelli, o amigo dele, me foge o nome do amigo dele agora, eles não conseguiram entrar na estética do crime. Havia o desejo pela necessidade, que ele vai falar, que não é mais ou menos que não é ético ser honesto, digamos assim. Então é bastante interessante que não há um personagem puramente bom. Essa é uma característica interessante do filme. Não há ninguém bom neste filme, no ponto de vista de uma pureza ética. Nem o Buscapé. Nem o Buscapé, né? Tem o Zé Pequeno, que eu havia dito, que ele é o lei da favela. Ele é o sujeito, tipicamente o político, digamos, não no sentido das construções, né, do diálogo, mas da império da lei, né? Ele é a lei, e ele é a lei da favela, ele impõe as regras da forma que ele quer, né? O Mané Galinha é bem interessante essa ideia do militar que se corrompe. Nada mais interessante de dizer um Rio de Janeiro desindustrializado, no qual a maior possibilidade de emprego é ser um servidor público. O fim do Império Brasileiro é o fim da própria estética de riqueza do Rio de Janeiro, que é ultrapassado por São Paulo, né? Entender a decadência do Rio de Janeiro também faz para que nós entendamos como funciona a nível de sociabilidade do Rio de Janeiro. Uma sociedade que ela partiu para a cultura e pelas paisagens, uma cidade turística, porque ela não tinha outra coisa para fazer, né? Ela perde a sua força, a sua dinâmica, né? Quando você, principalmente quando você perde o eixo administrativo do país, vai para Brasília. Rio de Janeiro, hoje, é uma cidade que depende muito do quê? Ou é dos serviços públicos enquanto emprego, ou no setor terciário, inclusive o tráfico de drogas. Tá? O Benê, que é o amigo, né, do Zé Pequeno, ele é um sujeito diferente, é o sujeito da ostentação. É aquele sujeito que é tipicamente desejado, que deseja estar na burguesia. De tanto que é uma cena, né, que ele vai pedir para um dos rapazes, né, aquele rapaz que é da burguesia, fugiu o nome dele aqui, acaba se viciando com cocaína e pede para trocar roupas, comprar novas roupas, e começa a trabalhar, né, em prol de uma nova estética, muda até a cor do cabelo. Ele é o sujeito da ostentação, né? Ele é o traficante da ostentação. Então, depois ele tenta até sair, né, no final, mas acaba morrendo, tal, desse mundo do crime. E acaba ficando com a menininha, né, mais bonitinha do filme, que é a Angélica, né, que é a Alice Braga. E tem o Cenoura. O Cenoura é interessante, porque o Cenoura é o empreendedor do crime. É o sujeito que tem a lógica do crime, é o sujeito que, diferente do Zé Pequeno, ele sabe que aquilo não é apenas uma empresa.
O Cenoura é um empreendedor, né? Não está na moda, tanto a esquerda quanto a direita não adora, né? Falar de empreendimento é isso. O crime organizado é o melhor exemplo de um grande empreendedor. Todo grande traficante é um grande empreendedor, né? Até o Boulos aqui quer que no programa Jovem Empreendedor, né? Que seja um empreendedor. Ué, o maior empreendedor que nós temos é um traficante. O Cenoura é um traficante. Ele sabe lidar com o comércio. O Zé Pequeno também, mas qual o problema do Zé Pequeno? Ele quer ser a lei. Para ele não basta empreender. Ele quer ser a lei. Ele quer ser algo a mais do que empreendedor. E temos uma situação interessante que é as crianças do chamado caixa baixa, né? Aquelas crianças do rolezinho, né, em São Paulo, ou seria as crianças dos arrastões, que eu chamo do caos da subética da miséria brasileira. É o refúgio humano em formato de gente pequena. E esse refúgio humano é que sobrepõe no final do filme. Vocês percebem que é o refúgio humano, o refúgio dessas crianças que mantém a trajetória de barbárie na Cidade de Deus. Como é que termina o filme? Com a vitória da Caixa Baixa. Daqueles que eram ralé, os que eram a todo momento. É o Tiago, muito bem, muito bem, Sandy, Tiago. O Tiago, ele faz aquela figura dos playboys que adora uma estética da favela. E mora nas melhores regiões, mas adora estar preso nesta ideia, digamos, de contravenção. Há uma sedução pela contravenção. Só que muitas vezes se perde nisso, né? Tudo bem, gente? A Cidade de Deus, eu fiz uma separação aqui, ela é um bairro da zona oeste, né, do município de Rio de Janeiro. Ela é considerada, ela foi desmembrada, né, de um bairro chamado Jacarepaguá, né? É um bairro muito grande que, com o tempo, ela foi fragmentada, né, e se tornou uma própria, de tal poderio, né, de gente, de recursos, que se transformou no próprio bairro, que é dividido, né, em algumas regiões, como o 15, o 13, até parece isso no filme, o Karatê, o Ápice, Pantanal, Laminha, Guaranis e Lazer. São as divisões dessas regiões, tá? Então, a Cidade de Deus, ela é um bairro, não é apenas uma favela, ela é um bairro. Mas ela veio de uma estética da favela, da comunidade, que transforma no bairro no Rio de Janeiro, tudo bem? Para quem conhece essa região, tudo bem? Para quem não conhece, é bom a gente entender isso, tudo bem? E lá tem duas, se não me engano, eu acho que já foram feitas 3 unidades de polícia pacificadora, se não me engano, né? Nesse momento, eu acho que tem uma, nesse momento, né? Acho que elas são 3, não sei exatamente isso que, de fato, eu não sei exatamente o número, se era 2 ou 3. Bom, essa questão a gente segue, tá? Aqui, eu não sei se fica bem claro para vocês, eu pego o mapa, né, de onde fica essa região, né, ela fica aqui, né, entre a Barra da Tijuca, né, Taquara, tem toda essa macro-região, né, o Parque Nacional da Tijuca, e ela fica aqui, né, nessa região. Então, o mapa de onde fica a Cidade de Deus. Ela é bem mais afastada do centro, né, tal como o próprio filme vai avisando, né, é o depósito de gente bem afastado do centro. Né? Então, como havia dito para vocês, o histórico da Cidade de Deus é uma cidade que é uma região que foi povoada por uma série de trabalhadores, né, que migraram, né, migrantes, né, no Rio de Janeiro, ou eram de outras regiões que, por algum dado motivo, perderam suas casas e foram obrigadas a morar aí, né? E muitas das ruas de Cidade de Deus têm inspiração de nome bíblico, né? Muitas regiões têm lá, tem muita passagem bíblica, né? E é muito curioso uma cidade chamada de Deus, né? Ou seja, lá é possível todos, né? Todos os pecados serão sublimados porque é uma cidade batizada aí por Deus.
Bom, eu fiz uma pesquisa aqui, só para a gente trazer, o nível da letalidade. Da letalidade. Vocês percebem que a região de Cidade de Deus, no mapa, é uma das regiões mais violentas no Rio de Janeiro. É uma das regiões mais violentas, ainda continua sendo, né? É importante, esse de vermelho mais escuro, não sei se está muito bem, dá para aparecer para vocês, então, onde há mais o elemento vermelho, o maior número de violência endêmica. A violência no Rio de Janeiro ela é endêmica, ela é estrutural, né? O que é estrutural é quando ela existe uma materialidade. Preconceito é estrutural? Não, né? A dinâmica, a cultura é estrutural? Não, né? Por quê? Porque ela muda ao longo do tempo histórico, né? Ela não é fixa do ponto de vista antropológico. Mas a violência é. A violência é, né? Porque existe uma materialidade, as pessoas morrem. As pessoas morrem. Vocês podem perceber que no filme há passagens de maior ou menor tensão, maior ou menor nível de violência. E quanto maior o conflito entre os grupos, né, de interesses, né, os grupos do crime, a maior nível de morte. Em São Paulo, né, em São Paulo, por exemplo, caiu-se muito o número de mortes violentas, né, devido a acordos com o crime organizado. E, de fato, quando o crime organizado ele se desorganiza para poder ter uma reconfiguração, há muita morte. Vocês perceberam isso ao longo do filme, né? Há muita, digamos, acerto de contas. Quando a situação ela se torna mais amena, ou seja, há um acordo, lembrando que é uma questão que eu gostaria de pensar, de falar para vocês, o filme é bastante interessante sobre a cooptação do Estado. O Estado só aparece lá sob a forma policial, de uma forma violenta, brusca e de propina, né? Um Estado policialesco que aparece para essa população, ora pela violência, ora para subornar essa população, ou, no caso específico, ganhar dinheiro para manter as coisas mais aparentes para os traficantes, né? Aqui eu trago para vocês, né, a taxa, né, de homicídios no Rio de Janeiro, e olha que, com o tempo, ela vem declinando um pouco, e que no Brasil vem crescendo também, de certa forma. Bastante linear, mas vem crescendo. Mas você vê os picos de violência no Rio de Janeiro, né? Hoje, o estado mais violento acaba sendo o próprio Bahia, né, que tem uma geração de governos do PT, é o paradoxo, né? Mas o Rio de Janeiro, proporcionalmente, ela vem caindo, mas os números são extremamente altos ainda, tá? Aqui é um gráfico comparativo para vocês perceberem, tá? Eu vou passar um pouco devido ao tempo. Algumas questões que eu gostaria de comentar sobre, como havia dito, né, sobre contextualização histórica, tá? Esse é um período de ditadura brasileira, né? Esse é um período em que a miséria ela se concentra. É preciso ter dito sempre isso. Onde há ditadura, onde há falta de transparência, há maior nível de corrupção. Ao contrário que se tenta passar, né, os militares nunca foram favoráveis à transparência, né? Militarismo e crime são quase sinônimos ao longo da história desta desgraça para o Brasil, que foi o período da ditadura militar. E percebe-se que o momento de construção de favela é também um momento de grande concentração de renda. É óbvio, se eu não consigo distribuir esta renda, vai faltar, e essas pessoas tentam sobreviver da melhor forma possível. Aliás, da pior forma possível, né? Nós temos um processo de industrialização em algumas regiões, né? E no caso do Rio de Janeiro, há um processo, né, de desindustrialização, como havia dito, e de empobrecimento, de grande concentração de riquezas. Não é à toa que vai expulsando as pessoas para essas favelas. Nunca o Rio de Janeiro trabalhou com uma reforma urbana, digamos assim.
Como acolher essas pessoas? Qual o sentido? Liga de passagem, nesse país é muito difícil você falar em reformas urbanas. Você tem campanha de município para município, ninguém fala sobre isso. Em São Paulo, ninguém fala sobre isso. Onde alocar essas pessoas? No Brasil, sequer tem um programa real de habitação popular. Minha Casa Minha Vida não é um programa de habitação popular. Não é. Né? Habitação popular é outra coisa. Né? Então, nós estamos ainda patinando com questões dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80. Né? Ou seja, a alocação das pessoas e a dispersão pelo território. Né? Você coloca os trabalhadores cada vez mais punidos, cada vez mais distantes das áreas que eles trabalham. Aí eles precisam de um grande deslocamento para trabalhar, né? Que é punido duplamente. Né? Ele é punido por uma alta carga, que é um absurdo, 8 horas de trabalho na jornada, que sequer é questionada sobre isso. Você fica 8 horas trabalhando durante cada dia, geralmente num trabalho estafante, né? Mais ou menos 2 horas ou 2 horas e meia de deslocamento, ou seja, no mínimo 10 horas no trabalho. 10 horas no trabalho, né? Para ganhar um salário pífio, pífio, com condições muito difíceis, né? Mas isso não é importância, não é importância nenhuma que o grande problema são as estéticas da classe média. A classe média, ela está muito preocupada, por exemplo, com os preconceitos, e isso é o que domina o discurso, né, da esquerda. A esquerda, hoje, ela trabalha com o discurso de uma classe média que é deslocada da realidade, né? E temos aqui a favelização. E olha que interessante, na medida que vocês mostramos, o filme mostra, e eu tentei mostrar para vocês também, a miséria endêmica, se cria que há uma cultura nisso, né? Se cria que há vida na favela. Óbvio que vai viver vida, mas que tipo de vida? Então, há uma estética de, ao invés de combater, de uma mobilização e de uma mudança social radical, nós fazemos o contrário. Nós dizemos que isso realmente é bonito. Isso é bacana. Isso existe a cultura da favela. A favela vive, não tem coisas assim, igual a crack. Não tem a turma que a Cracolândia vive? Né? Tem gente que delira sobre isso aqui em São Paulo. A crack resiste. Resiste o quê? Né? E aí nós temos, neste meio, a criminalidade, alto nível de criminalidade, óbvio. Né? Os sujeitos que não têm nada vão praticar qualquer coisa para manter um status quo. E o tráfico de drogas, que corre solto, porque você tem toda uma classe burguesa para consumir. Né? Porque o tráfico não vende para os pobres. O tráfico só vende para quem tem dinheiro. Os pobres ficam com os restos. Perceba que sempre tem esse momento. Pode ficar com isso. O que resta é seu. Dos vaporzinhos do filme. Né? Outra coisa que eu acho muito interessante é quando a esquerda acha que existe uma naturalização do sujeito pobre para ser de esquerda. Né? Vocês percebem que no filme não tem nada a ver com isso. Nós não chegamos não tivemos uma cidade de Deus, uma cidade de resistência, uma cidade quase um gulag, né? Não existiu isso. Não há um soviet, né? Não há uma cidade de Deus voltada para a resistência. Não. É uma sociedade que cada um vive por si e, ao mesmo tempo, se protege de todos. Há uma dialética nisso. Por isso que é muito importante entender esse maldito conceito do empreendedorismo, porque ela dialoga com essas pessoas. Cada um se vira como pode. Né? Se vira para não virar vagabundo. Como diria, tem uma passagem na primeira fase em que o Macarrão se apaixona por uma das garotas e a menina, né, Macarrão Marreco, perdão, vai dizer, precisa trabalhar, você não pode ser vagabundo. Né? Não sei se vocês lembram dessa passagem. E aqui, gente, a gente chega a uma questão importante, os anos pós-1990, que basicamente é o final do filme. Né? Nós temos, como o professor falou, né, como o professor comentou, né,
Giovanni, nós temos a era neoliberal no Brasil, né? Passamos por Collor, Itamar, governo Fernando Henrique Cardoso, 1 e 2, governo do Lula, 1 e 2, Dilma, né? Tivemos o golpe, tivemos mais 2 anos de Temer, 4 anos de Bolsonaro, e agora assistimos o Lula 3. São governos que aparentemente são diferentes, mas aplicaram praticamente os mesmos ajustes macroeconômicos. Ou seja, a situação não mudou muito, né? Obviamente, houve uma estabilização da moeda, que é o grande ganho nesse período, né? E há uma retomada um pouco da economia em alguns momentos, né? Em outros não. Mas a situação das pessoas não mudou muito, né? A tal ponto que eu mostrei para vocês os níveis de violência, tá bom? Deixa eu ver aqui, para a gente já caminhar para o fim. Aqui eu gostaria de comentar, gente, sobre essa ideia do tráfico de drogas, né? Dentro o Rio de Janeiro, ele trabalha com uma estética industrial do crime organizado, né? Por que é o crime organizado, que eu já havia dito? Porque ele se organiza de uma forma de empreendimento, né? Ele tem uma estética, ele tem uma regra, e essas regras elas precisam ser muito bem trabalhadas, né? E que envolve também o poder público, né? Ou seja, a via policial para dar cobertura a tudo isso, né? E não é raro que muitos policiais estão diretamente envolvidos com esse tráfico, não é verdade? E nós temos hoje um fenômeno que o professor Giovanni falou en passant, que é o da milícia, que vai surgir a partir dos anos 90, a milícia no Rio de Janeiro, né? Que foi uma tentativa de combater o tráfico de drogas, mas essa milícia, não como eu coloquei aqui, mas eu estou falando para vocês, ela vai ocupando os passos, né? A milícia, ela é diferente do ponto de vista da organização, né, do crime organizado. Antes, a milícia não aceitava fazer, digamos, comercialização com drogas, mas depois, como toda regra no mundo do crime, ela é feita para ser quebrada, né? E aí ela passa, né? Ela passa também a trabalhar isso, né? Dos tempos para cá, né? A própria milícia. Quem é a milícia? São ex-policiais, policiais expulsos, seguranças privados, bombeiros também, né? Há digamos, um corte de elementos que já participaram de uma forma ou de outra do público, né? Da segurança pública, né? E então eles têm uma certa estética mais próxima, tá? A milícia hoje no Rio de Janeiro, ela é tão corrosiva quanto o próprio Comando Vermelho, que é a primeira... soldados rasos, isso, né, Victor? Ex-soldados, né, que saíram para que serve o trabalho do Exército no Rio de Janeiro, por exemplo? Para melhorar a aptidão dos futuros trabalhadores do tráfico, né? Você pega aqueles jovens das favelas, jogam lá no serviço militar, eles vão aprimorando, eles voltam com melhores atiradores, melhores estrategistas, né? Muitos dos grandes nomes do crime organizado e da milícia vieram, assim, da especialização disso, né? O próprio Estado fornece melhor, digamos, capacitação dos seus traficantes queridos, né? Então, nessa questão, o tráfico de drogas é preciso ser entendido como uma lógica capitalista. Ela não vem à margem, ela vem dentro das estruturas do Estado, dentro vocês podem perceber o quanto isso está se alastrando na política. Verifica os vereadores no Rio de Janeiro, até mesmo a filha do Beiramar, né, que venceu como vereadora, né, numa dessas cidades, que eu não me lembro mais agora, fugiu o nome da cidade, mas é uma vereadora, né? O crime organizado é um crime que se organiza dentro do aparelhamento do Estado, né? Dentro das estruturas do Estado, né? Isso não é novidade nenhuma na América Latina, né? Olha, por exemplo, pega o caso da América Central, no México e na Colômbia, que é um caso mais exemplar, tá? Não há novidade nenhuma sobre isso, tá? Aqui é um pequeno histórico, né? Porque o que antes trabalhava muito com o elemento da maconha?
o advento da cocaína foi fantástico do ponto de vista de lucros, porque a cocaína é um tipo de droga que é mais fácil de ser reproduzida, você mistura ela e ela é mais cara, ela tem uma maior rentabilidade, né? Então, a cocaína, por exemplo, um bloco de cocaína misturada, batizada, ela rende muito, tá? Então, o monopólio, quem tinha o monopólio da cocaína, com certeza, eles tinham melhores negócios, né? E nos anos 80, o Comando Vermelho, que é importante, né? Apesar que o filme não fala sobre facções, mas o Comando Vermelho está presente, inclusive o Comando Vermelho atualmente está no controle, aliás, nunca perdeu o controle da Cidade de Deus. No Rio de Janeiro, nós temos algumas facções, como o Terceiro Comando, que é uma dissidência, né, do Comando Vermelho. Tem o Comando Vermelho Puro, que é uma outra dissidência, e os Amigos dos Amigos, né, são as principais facções, que são basicamente derivados de quebras entre essas facções. Vocês percebem que no filme também mostra isso, a quebra dessas facções, né? A falta de sintonia acaba criando novos grupos, né? A falta de sintonia comercial. Tudo bem, gente? Tá? E aí, o que acontece? Nos anos 90, nós temos uma disputa de território e há um elemento novo, particularmente nos anos 2000, que é o PCC. Né? O PCC ela vem comando novo, mas o PCC ela não controla nenhuma favela, o que eu saiba até hoje. Mas ela fornece elementos elementos, digo, logística, tipo armas, né? Particularmente armas, por exemplo. E há também, ele trabalha com rotas de fornecimento de drogas via PCC. O PCC, ele é o principal, digamos, controlador de rotas de drogas no Brasil, tá? Existem outras facções, mas o PCC, ela trabalha particularmente com rotas de drogas, ou seja, o controle das drogas, particularmente cocaína, e assalto a banco, né? Porque agora diminuiu um pouco, mas o monopólio, mas o assalto a banco é diferente. Não é membros do PCC exatamente que praticam, mas é uma terceirização do PCC, tá? No Rio de Janeiro é a mesma coisa. É muito comum no Rio de Janeiro assalto à carga, tá? Que basicamente são elementos do Comando Vermelho ou algo similar, mas com armamentos pesados do PCC. Tudo bem? Nós temos, digamos, uma diversidade, né? Veja bem, se havia um romantismo na maconha nos anos 60, na Cidade de Deus, hoje você não tem mais esse romantismo, né? O crime foi muito mais diversificado. Eu comentei aqui, né, o Comando Vermelho, tá? Aqui um exemplo da importância, né? Apesar que não é comentado no filme sobre o Comando Vermelho, mas obviamente aquilo perpassa pelo filme, né? Talvez, de fato, eu não entendi por que o Meireles, ou o Paulo Lins, não menciona essa questão no filme. De fato, eu desconheço isso, tá bom? Essa questão de não, talvez até mesmo para não prejudicar, porque ele estava filmando lá dentro, né? Talvez até uma questão estratégica, tá bom? Agora, por fim, gente, só para finalizar, eu fiz algumas questões, né? Para a gente refletir, eu termino e a gente possa conversar, né? Já estamos 9:07, né? Perdão, 8:07, né? Ditadura e miséria. Lembrar que a construção da miséria brasileira, a partir dos anos 60, está diretamente do projeto político de exclusão social, né? É importante a gente perceber isso. Causa e efeito. Causa e efeito. Não se pode justificar a pobreza por si só. Ela tem uma natureza e uma materialidade histórica, tá? Nós temos o ciclo de violência e morte dos guetos e favelas, né? Que elas vão sendo empurradas para a tentativa de sobrevivência dessas pessoas. E uma questão importante, né? Que até foi comentado, eu não lembro, acho que foi para Ana, né, Ana, que você fez no grupo, né? Se o tráfico de drogas fosse liberado, se diminui isso. No meu ponto de vista, não. O tráfico, ele é um meio, as drogas é um meio, né? Ou seja, não é a finalidade.
Se fosse, seria mais fácil. Por exemplo, libera a maconha, pronto, acabou o tráfico de droga. Não, ela vai trocar, vai substituir por outras coisas. Porque o crime organizado, ele tem um monopólio, né, como todo elemento comercial, até aquele momento. Depois ela vai trocar. São as estruturas do poder do crime que se mantêm. Mas o meio, seja a droga, seja serviço de gatonete, seja serviço de segurança privada, com muitas aspas, né? Seja por serviços de água e luz que é cobrado. Então, por exemplo, a milícia é um exemplo disso. Boa parte da milícia no Rio de Janeiro nunca trabalhou até então com drogas, viu, Ana, se você estiver me ouvindo, mas sim com outros serviços, tá? A própria dinâmica de uma região, de um estado que não oferece oportunidade de emprego às pessoas. É uma região, ela vai ser construída. O crime organizado, ele só existe com a anuência do Estado e com a vacância de outras oportunidades, né? Percebe-se? Existe um mercado consumidor para tal, né? E eu vou explorar. Então, a droga é apenas o meio. Tá? É óbvio que a droga ela se torna violenta, por quê? Porque as disputas são violentas. Tá? Porém, se você escassear, perceba, se liberar não, se você regulamentar as drogas, você vai ter crises em outras áreas. Tá? Isso é normal. Por quê? Porque essas pessoas, esses trabalhadores, né, do empreendimento das drogas, migrarão para outros elementos. Então, é importante ter dois eixos: regulamentação de drogas e esvaziamento do poder do crime organizado via ampliação de possibilidades de emprego e renda para as pessoas, para que elas não acreditem, não vá trabalhar para esse tipo de grupos, porque eles se alimentam da miséria alheia, a sobrevivência, né? O filme todo mostra jovens querendo estar bem na sua vida, arriscando, porque para a ética que eu coloco aqui, onde todos estão sujos e sem esperança, há espaço para mudança social? Essa pergunta que eu estou aqui para a gente refletir. Se nós temos uma estética em que a vida é aquilo mesmo, será que vale a pena eu querer mudar? Eu quero viver. Eu já escutei isso de um aluno no ensino médio, que ele preferia, segundo ele, morrer cedo, mas ter muitas possibilidades para viver essa vida cedo. Ou seja, eu prefiro morrer cedo e consumir muito nessa minha vida cedo. Eu já escutei isso da boca de aluno numa escola bem complicada que eu dei aqui em aula em São Paulo, tá? Bom, já terminamos por aqui. Então, a ideia, só para finalizar, é essa. É preciso parar de romantizar o crime organizado, é preciso parar de romantizar a favela, é preciso parar de romantizar a miséria brasileira e entender a contextualidade histórica, política desses elementos. Por que as pessoas operam nesses meios? Por que essa estética, né? Como todo, o filme tem uma estética, ou melhor, uma subestética, uma estética barroca, vamos supor, né? Um caleidoscópio, né, de desejo de ascensão e miséria, que vão flutuando ao longo do filme, e, acima de tudo, um desejo de prosperar na miséria. Não uma prosperar no sentido de uma comunidade, mas uma prosperar narcísico. Né? Ninguém é de ninguém, a tal ponto em que as relações são relações de interesse. Acreditar que, por si só, os guetos e as favelas são de esquerda, realmente é preciso muita imaginação e muito romantismo para que você não consiga entender. Será? Por que hoje a direita está tomando os braços dos trabalhadores? Por que será, gente? Não tem esforço nenhum. Essas pessoas estão abandonadas. E no abandono, na miséria, quem oferecer mais, eu estou dentro. O filme todo mostra isso, até mesmo Buscapé. Vocês percebem aquele momento em que ele tenta partir para o mundo do crime, que ele estava cansado de ser honesto, e acabou sendo frustrado, né? Então é isso, gente. É um filme interessante, se a gente pensar nas dimensões possíveis, né,
do diálogo, né, de como a gente pode interpretar isso, desromantizar a miséria, desromantizar que o sujeito, por si só, o bom selvagem é de esquerda, e desromantizar o próprio sentido do que é o desenvolvimento brasileiro, né? Esse desenvolvimento desigual, combinado e extremamente caótico, né? Em que joga as pessoas para o limbo, né? E a sorte vivem num darwinismo social. A Cidade de Deus é um exemplo clássico de darwinismo social, né? É isso, gente. Eu agradeço a paciência de vocês. Fico aberto às questões. E Maurício, você já levantou a mão, por gentileza. Está com você a palavra, Maurício. Ana, primeiro Maurício, depois Ana. Boa noite a todas as pessoas novamente. Eu estou meio afoito porque o Palmeiras está jogando, né? E eu queria dar parabéns ao professor Wellington pela bela exposição, corajosa, porque hoje essas questões existe um certo crivo de uma certa esquerda que você não pode criticar os campos, os bons selvagens, etc. E, inclusive, eu pago café na próxima quinta-feira. Então, eu achei muito interessante a análise baseada numa diacronia histórica ao levantamento da Cidade de Deus, né, da histórica, o levantamento histórico. Ela não nasce da maldade humana, do preconceito, de um certo elitismo. Tem até um sujeito que escreveu um livro que diz que o problema do Brasil é o elitismo, César Calejon. Tá ali na lista dos escribas do lulismo, né? Você é elitista, você quer os pobres longe. Não existe a dinâmica da lógica capitalista. E é muito interessante, inclusive para nós entendermos o que foi o regime de 64. Ele não foi só a interrupção da institucionalidade liberal burguesa, ele foi um modelo de capitalismo. E esse modelo vai gerar desenvolvimento em certas partes. Na última aula eu discuti o filme Invasor. Há uma diferença para São Paulo, né? Inclusive o protagonismo do filme é da agência de construção civil, né? Da empresa de engenharia. São Paulo se expande, São Paulo cresce mais que o Rio de Janeiro, hoje é 2 vezes maior. Ela ultrapassa o Rio de Janeiro nos anos 50. Praticamente a mesma época da Cidade de Deus, o projeto do Lacerda, um prócer civil da ditadura. Então, nessa questão, nós temos o quê? O que foi? De onde nasce a favela, hoje a periferia? Ela nasce do processo de exploração, de expropriação dos setores subalternos, da classe trabalhadora, dos trabalhadores rurais. A periferia, ela é o legado negativo da ditadura, do modelo brasileiro de capitalismo. Então, a periferia não é a nossa salvação. Isso é uma ilusão, uma mistura de maoísmo com pós-modernidade, né? Uma importação bem francesa, diga-se de passagem. Né? Então, e principalmente, quando essa periferia ela está desconectada do desenvolvimento econômico, você sabe, Wellington, que eu gosto muito de fotos antigas em São Paulo, que a gente discute essa questão, né? O que faz a diferença do desenvolvimento econômico. E hoje não se discute isso. A ausência, não se tem programa de desenvolvimento econômico por parte da esquerda. Você tem um processo de culturalizar tudo. Vamos fazer uma virada cultural na periferia. Tá. E a comida? O emprego? O desenvolvimento de individualidades não individualistas. O Chico de Oliveira falava. A periferia é o reduto dos sujeitos monetários sem dinheiro. A subjetividade é mercantilizada na periferia. Só que eles são pobres, e pobres dispostos a fazer tudo. Então, nesse sentido, eu vi o filme no cinema, de uma polêmica que surgiu com a crítica Ivana Bentes, né, porque o cinema novo fazia a estética da fome, e que o filme criou a cosmética da fome. É quase um brilho
um fascínio exótico, antropológico. Olha que bonita a Cidade de Deus. Isso talvez seja o principal risco do filme. Nossa, aqui perto, aqui em São Paulo, tem o Museu das Favelas, né? E tem lá, logo que você entra, uma faixa. Favela não é carência, é potência. Ou seja, o mercado acha a favela um ótimo local. E eu não tenho problema de dizer que favela é carência, sim. E essa carência só pode ser resolvida por um desenvolvimento econômico coletivo. Então, chega de cosméticas, reforma. Isso é muito pequeno burguês. Isso, eu diria que é quase uma leitura Narodnik, né, dos populistas russos que ficavam fascinados pelos camponeses. A classe média brasileira de esquerda, ela criou o narodikismo do século XXI. Ela tem fascínio pela periferia, fascínio lisérgico. Desculpa o comentário longo, mas foi alimentado pela sua boa exposição. E eu queria fazer uma pergunta para você, que você não tem obrigação de dar, mas só para encaminhar. Em 2002, o Lula ganhou a eleição no Rio de Janeiro com alguma coisa de quase 80% dos votos. Agora, em 2022, 20 anos depois, o Rio de Janeiro não deu uma vitória acolchapante para o Lula. Pelo contrário, ele garantiu em 2018 a vitória do Bolsonaro, né? O pessoal fica com aquela bobagem, Nordeste, salvou, etc. Né? Aí seria outro fator a acrescentar. A esquerda não oferece soluções, ela perde voto. E o que você acha do futuro da esquerda que idolatra uma periferia que não a ama? Essa é a pergunta. A esquerda faz apostas na periferia, e a periferia, não vou usar uma expressão vulgar, não está nem aí com a proposta da esquerda. Obrigado, Maurício. Eu vou aproveitar, Ana, eu vou fazer, estou vendo que o Armando também levantou a mãozinha. Ana, por favor, Maurício já responda, eu vou só aproveitar a pergunta da Ana e eu faço o bloco aí de 2 questões, tá? Ana, por gentileza, a sua pergunta, fique à vontade. O professor Parisi meio que falou já, eu fico até meio assim, porque a aula foi excelente, enfim, abordam tudo, falam tudo, e a gente fica meio... Mas é um aspecto, né? Quer dizer, durante a ditadura, né, um modelo, né? Falar um modelo de capitalismo que a ditadura meio que implanta, ela vai implantando no Brasil. Ela tem um direcionamento, ela tem uma coisa. E a questão justamente, o professor parece que ele meio que roubou o que eu ia falar, a questão da especulação imobiliária, né, na década de 60, 70, principalmente, foi não crescendo, né? 60, 70, 80, foi um setor, vamos dizer assim, muito agressivo. Então, por exemplo, essa questão da Cidade de Deus, para quem conhece o Rio de Janeiro, então tem uma região, a Lagoa, que é esplendoroso, né? A paisagem, o pôr do sol e tal. E ali era uma favela, né? Tem até agora um parque chamado Parque da Catapumba. E também, e aí a gente vê assim, essa coisa, a questão que é até meio que demodê, essa coisa desse namoro da esquerda com a periferia, essa coisa. Porque o que acontece? Há uma diferença, né? Com essa mudança no mundo do trabalho, há toda uma diferença de subjetividade, essa coisa de empreendedorismo, enfim, vai criando outras sociabilidades e tal. Por exemplo, na remoção desses morros aqui da Zona Sul, que hoje, né, na Lagoa, são prédios luxuosíssimos, absolutamente. Assim, então, tem varandas, eu brinco quando eu ando por ali, que o pessoal, se quiser fazer Cooper de manhã na varanda, faz, porque são quilométricas, né? É luxuosíssimo os prédios que foram construídos ali onde era uma favela, né? E essas pessoas foram jogadas justamente lá na Cidade de Deus e outros lugares. E eu meio que me perdi no que eu ia falar, mas... enfim, é isso, né? Quer dizer, o próprio modelo mesmo, né? Quer dizer, a questão o uso do terreno, do território, né? Que se fez durante a ditadura militar,
também provoca muito isso. Agora, essa coisa porque o filme, ele é de 2002, mas ele vai começando na década de 60 e tal. Essa região onde está... eu não estudo isso daí, não, tá? Eu estou falando coisas assim de ler de jornal e tal. Mas essa região onde está... Isso é que eu acho que explica, professor Maurício, essa coisa de 2002, o Bolsonaro ter ganho aqui no Rio de Janeiro. É uma região dominada, é a região oeste, né, que é dominada pelas milícias. E a gente, bom, sabe aí da ligação, né, da milícia com as milícias e tal. Então, houve mesmo, né, uma guerra de domínio de territórios ali, desse crime organizado, que sim, tem toda a presença do Estado, aliás, sem a presença do Estado não existe crime organizado, enfim, é isso, é mais para comentar essa coisa da urbanização. Agora, a questão da legalização, claro, eu concordo plenamente, professor, que só legalizar não vai acabar com criminalidade, por óbvio, mas no sentido mesmo, quer dizer, uma legalização meio que... assim, a questão da ilegalidade das drogas, me parece, é onde se tem a desculpa para criminalizar a pobreza, né? Sim. Você vê que, por exemplo, até toda a conversa aqui também ficou meio que nisso, quer dizer, a questão do comércio, que é uma estrutura capitalista, sem dúvida nenhuma, né, uma estrutura de empresa, mas que fica ali nas favelas. Ora, a classe média está traficando direto, ora, o grande capital está traficando direto, vamos dizer, a classe, entre aspas, política, né, como dizem, né, políticos estão traficando, já volta e meia cai helicóptero que é de propriedade do senador fulano, que tem, não sei, 50 quilos de cocaína dentro, quer dizer, são notícias que toda hora estão por aí. Então, essa questão da ilegalidade, aliás, nesse videozinho, né, que você postou, ele faz esse comentário, não vai acabar nunca, porque só tem figurão dentro dela, então está protegida. A ilegalidade do comércio está protegida porque é vantajoso, né, ser ilegal, porque criminaliza a pobreza, no sentido ideológico, não paga imposto, aí tem uma série de questões, né? É esse o comentário, é só isso. E obrigada, aula. Valeu. Muito obrigado, muito obrigado. Ana, você está no Rio de Janeiro, né? Você está em que região no Rio? Sim, eu moro na zona sul do Rio de Janeiro. Eu nunca fui à Cidade de Deus, conheço, tive amigos na faculdade, tive um amigo na faculdade, sujeito excepcional, isso lá na década de 70, que era de uma favela da Zona Sul, era da mesma idade, na época a gente tinha, sei lá, 19, 20 anos, ele também foi removido para a Cidade de Deus, e aí isso aí esculhambou com a vida dele, porque, além de ser muito longe, a questão tem que ter dinheiro para passagem, precaríssimos os transportes públicos, enfim, era um amigo que eu nunca mais encontrei, né? Aí, enfim, foi isso. Bacana, meu doutorado foi em Niterói, na Federal Fluminense, né? E eu sempre achei o Rio de Janeiro enigmático, como paulistano, né? O esplendor da beleza com o esplendor da miséria, né? Quando você fala da introdução da classe média no crime organizado, mostra a pauperização da classe média brasileira, né? É um indício da pauperização. Eu concordo, viu, Ana, da gente regulamentar essa questão das drogas, passou da hora, até para que a gente evite esta questão que você apontou. Por isso que eu gosto muito da participação de vocês, que vocês enriquecem as aulas dos participantes, dos comentaristas dos filmes, né? Porque você diminui, pelo menos, o potencial de criminalização da miséria, né? E isso é uma questão extremamente forte. Até o meu mestrado, trabalhei bastante sobre essa questão, porque como eu havia dito, aqui na Unesp, em Marília, eu falei sobre sociologia da violência. A questão que eu percebi, na prática, aí no Rio de Janeiro, particularmente em Niterói, a especulação imobiliária é terrível isso. É bem pior do que em São Paulo. Eu considero bem pior do que em São Paulo. E porque a falta de áreas para crescimento, né? Então, a especulação se torna maior ainda, diferente como em São Paulo. Eu havia dito para vocês, para você e para você também, Ana,
pela própria topografia do Rio de Janeiro, impede uma maior, digamos, distribuição ou uma maior construção dessas áreas. Porque você vai ter que derrubar e construir em cima delas. Você não tem mais uma expansão, até a própria região topográfica, né? Então, você vai naturalmente ampliar a especulação imobiliária, que é uma questão, infelizmente, por todos os governos do PT, que não tocou sobre planejamento urbano e moradia popular. Não foi tocado. E nessa questão do Maurício, olha que a esquerda se presta hoje a culturalizar a realidade. Ela se desloca do campo da realidade, da materialidade, no qual a Ana comentou, né? Essa questão das drogas é uma questão da materialidade, a questão da habitação popular é uma questão da materialidade, a questão da especulação imobiliária é uma questão da materialidade, e nós ficamos só presos às questões culturalistas. Este é o grande engodo que essa esquerda está caindo, porque é um discurso fácil, não precisa muitos neurônios, né? Que é só você falar que tudo é uma questão de preconceito. Inclusive até a Bordão, né? Que é a questão como é que é? O racismo ambiental. Olha, até o termo, você desvirtua a estrutura para uma questão da cultura, né? Então, é óbvio que essa questão a tendência da esquerda era se perder mais ainda, e é óbvio também que a população órfã de uma representatividade vão para os demagogos da direita, né? Nós estamos vendo esse fenômeno nas eleições, né, deste ano, né, uma vitória acachapante da direita, inclusive o professor Giovanni vai fazer esse balanço das eleições, que ele avisou quarta-feira, tá? Ele vai avisar, ele vai postar no grupo, tudo bem? A gente vai acompanhar com ele. E é isso, viu, Ana? Eu agradeço muito a sua participação, o Maurício também, tá? Essa questão das esquerdas, é preciso a gente debruçar, entender qual é o papel delas hoje, caso contrário, ela está se tornando irrelevante, ela não ajuda mais nada para o processo de transformação social e que é pior ainda, ela só fomenta, joga os pobres de bandeja no colo da direita e da extrema-direita, tal como a Ana comentou sobre o processo de milicização, né, do eleitorado fluminense, né? Armando, por gentileza, você levantou a mão? Sim, sim. Estão me ouvindo? Porque eu estou com o telefone. Sim, perfeito. Bom, então, obrigado pela... Achei fundamental, professor Wellington, essa primeira abordagem, antes de chegar no tópico que todo mundo, apesar do título do filme, fala de uma localidade, mas ele faz uma outra crítica. Então, achei que essa coisa da cidade, isso me trouxe na memória. Eu era pequeno e minha mãe falou da grande enchente de 66 do Rio, que se repetiu em 67. E todo momento isso demonstra o Rio surgiu com essa grande ausência de uma política de crescimento, uma desigualdade enorme e a circulação e consumo de drogas. A Cidade de Deus recebeu um volume de gente que ficou desabrigado da enchente de 66. Isso é muito frequente, essas misturas em territórios, a gentrificação, com a questão aqui do Porto do Rio de Janeiro, também como que se joga as pessoas cada vez mais distantes, sem nenhuma política adequada, e como que rapidamente, né, a captura dessas pessoas por falta de condições, falta de salário, falta de trabalho, né? Então, é interessante isso. Eu entendo que não é uma ausência do Estado que não tem capilaridade nesse território. Fico com a percepção que é uma intenção do Estado de aumentar a sua capilaridade por outro caminho. Alguém arrecada, faz o vereador, ele me apoia, eu permito que aquilo lá oferta gás, oferta luz. Então, assim, eu terceirizei para outro fazer esse serviço em troca de um apoio político e fica tudo na mesma. Eu acho que isso é uma agressividade, a gente já sabe que o Estado tem essa função, uma agressividade ao cidadão enorme. E o segundo ponto, professor, há uma crítica... Há uma crítica intensa, porque, assim, toca em estudos da violência, e a professora Alba Zaluar, que orientou o Paulo, né, ele era um dos assistentes de pesquisa dela, ficou meio chateada, porque não há citação dela nem no filme, nem no livro dele, essas coisas. Mas ela escreveu depois com o professor o Luiz
Pinheiro Faria, que eu acho que a professora Ana, que fez aquela psicopatologia do crime e da violência com o Bandido da Luz Vermelha, tem um final desse livro que é chamado Cidade de Deus, o Arthur Batata, né, um sobrevivente, que ele estranhou no filme terem botado o nome de Cenoura, que era ele. E ele falou assim, construíram uma história sem me perguntar, e ele já estava preso, e depois ele saiu, um tempão ele foi assistente social da prefeitura. Então, produzir um livro que tem uma parte antropológica muito centrada na narrativa dele, como é que tudo bem que tem uma influência teórica da antropologia, o hábitos, o campo, né, como que trabalha, mas tem uma narrativa dele intensa, explicando como que é esse processo que você bem caracterizou do empreendedorismo, né, da articulação, de se conseguir sobreviver com essa forma de consumo e produção de drogas local, enfim. Né? Então, é um livro que bate muito, e no final tem uma discussão da psicopatologia da violência, que eu acho que ele é psicanalista, a professora Ana que nos brindou, acho que se puder uma leitura dali, eu acho que faz esses dois pontos, né? Como que a gente pode rever essa forma de compreender a violência e o quanto que a desigualdade social, né, espacializada, com grupos de formas culturais diferentes, transforma aquele espaço numa forma agressiva ao cidadão que recorre capturadamente à grande circulação de drogas e outros serviços. Então, obrigado por ter brindado, e eu acho que mostrar um pouco que desenvolvimento de cidade, se é que o mundo é dito que quando o homem for embora, olharem lá de fora, vão ver que a cidade é o grande obra do homem, a gente constrói cidades totalmente agressivas e violentas, né? E o Estado se ausenta para estar indiretamente presente, terceirizando e ganhando poder, massacrando e oprimindo cada vez mais o cidadão. Abraço, obrigado, professores. Muito obrigado, Armando, você tem toda a razão. Compreender esses fenômenos, né, eles são extremamente complexos, né? Por isso que não podemos cair no senso comum, nem podemos culturalizar o grande risco que o Maurício comentou na pergunta que ele fez para mim, é de culturalizar a sociedade, a miséria, a barbárie. É preciso voltar à compreensão da materialidade histórica desses processos. Armando, você tem razão quando você fala que o Estado ele não está ausente, mas ele está terceirizado sobre a forma desses favores, né? Do ponto de vista da formalidade, o Estado ela se torna, sim, ausente, mas ele tem essas nuances, né, desses favores, no qual você disse. Isso eu concordo plenamente, né? Quando eu falo da ausência do Estado, eu digo da ausência formal do Estado, eu entendi perfeitamente. E é óbvio que, na medida que o Estado presente, ele se ausenta, você, de fato, faz esse jogo. E no Rio de Janeiro, eu considero mais característico pelas próprias dimensões históricas. Não aqui no caso de São Paulo, não tenha, né? Não é isso. Mas aí, no Rio de Janeiro, é uma questão mais emblemática, já que usamos o foco central do Rio de Janeiro nessa análise, né? Então, essa relação promíscua entre os poderes, né? E as questões locais, elas se misturam a tal ponto que você não consegue mais perceber a diferença entre um e o outro, que é natural você pedir favor para o vereador, é natural que você vai pedir um favor para o prefeito local, é natural que você peça por favor, então, para o sujeito da boca, né, o gerente da boca, porque não existe poder vazio, poder, não existe o vácuo de poder, existe sempre um grupo que vai ocupar. Na ausência formal do Estado, vai vir o que você falou, né, Armando, com toda a clareza que você falou, vai vir esse agente do Estado que faz o intermediário para o Estado, ou seja, é bastante curioso o que você fala, porque aí a gente alimenta até um outro debate, as entranhas do Estado paralelo de agentes do Estado formal. É louco isso, né? Quer dizer, você não é um Estado paralelo via crime organizado, mas é agente do Estado que se transforma, agente oficial do Estado, fazendo o Estado paralelo. O que é isso? Por exemplo, as polícias. As polícias fazem exatamente o que o Armando fala. O agente oficial do Estado
terceirizando as ações públicas em benefício. Onde surge a milícia? Milícia surge nessa cepa, né? Nessa cepa que você está falando, Armando, essa relação do oficial com o oficioso, não é isso? Mas é extremamente importante a gente entender. Por isso que não cabe a gente, principalmente para quem é de esquerda, ou que tem uma preocupação de esquerda, ficar preso no culturalismo. A gente não vai sair do lugar. E pior, nós não conseguiremos entender a complexidade cada vez maior da sociabilidade brasileira e das especificidades da sociedade brasileira. Rio e São Paulo são diferentes, praticamente em tudo, mas existem dinâmicas muito próximas. Essa relação do promíscuo, das relações promíscuas do Estado formal e do Estado informal, digamos assim. Né? Ou seja, a gente até tem uma outra dimensão de debate. A Cidade de Deus, né, Armando, a Ana, até o Maurício também comentou isso, é um grande, digamos, um exemplo de um Brasil que não pode acontecer. Mas é o Brasil que está aí. Não é um Brasil, não é, digamos, um exemplo do Brasil, mas é um sintoma do Brasil. Espero que vocês entendam isso. É um sintoma do Brasil. E é um sintoma que a gente não vê, digamos, uma claridade de mudança. Por isso que eu falei aqui, ó, onde todos são sujos e sem esperança, há espaço para mudança social, né? Essa questão. Tem a Victor aqui escrevendo, parabéns, Wellington, obrigado, Victor. Levando em consideração que os dois filmes, O Invasor e Cidade de Deus, podemos notar que boa parte da sociedade aplaude e pede justiça sumária, tribunais de exceção aos transgressores e todos os tipos de classes sociais. Gostaria de comentar-se um pouco. Sim, Victor, o ódio social, ele é bastante genuíno, sabe? Existe uma natureza, eu sempre falo com os alunos lá da psicologia, que o ódio ele é natural e ele deve ser respeitado, né? Faz parte do sujeito, ele precisa dar uma vazão para isso. Quando os sujeitos se sentem digamos, na dimensão da insegurança por completo e da forma de não ter horizonte, eles vão partir para essas vias violentas. Se o sujeito acredita, quando é claro o que o Armando fala, se você tem um Estado que ele está presente, ele se mostra dinâmico, ele é ágil, as pessoas diminuem esse ódio naturalmente. A injustiça fomenta o ódio, e esse ódio é natural. Quando você pega uma população que tem um geriza da esquerda, quando a esquerda ataca as famílias, por exemplo, de uma forma absurda, o sujeito vive nas famílias, ele tem família, ele não entende outra coisa além da defesa da família. É a única célula que ele confia, ainda é a família. Quando você ataca as famílias, por exemplo, a esquerda, um discurso mais agressivo de uma pequena fração da esquerda, por exemplo, aquela esquerda mais deslocada, uma esquerda, digamos, descolada, o sujeito não entende, né? Quando você ataca a religião de uma forma visceral, sem os certos cuidados, também o sujeito não entende. O sujeito, ele está refém, como o Armando falou, desse estado paralelo. Ou ele vai se abrigar na família, ou ele vai se abrigar na religião, né? Então, é importante a gente entender que não é culpa por isso que aquela tese bizarra do Gessé de Souza, ao pobre direita, é uma grande cascata das esquerdas. O pobre de direita é uma cascata, uma grande cascata, muito cômoda da esquerda. Porque o sujeito, eles querem viver a vida deles. Eles querem viver. Só que se não dá vazão para eles, não dá apoio para esses sujeitos, eles vão procurar. Não é à toa que a extrema-direita, ela só cresce no vazio operacional e ideológico da esquerda. Isso é histórico, né? Então, na questão do ódio, é natural, vai querer ter vingança. Se a sociedade, uma dada sociedade, por exemplo, Cidade de Deus, não acredita na justiça, então ela acredita na justiça formal, digamos assim, ela acredita na justiça na base do ódio e da bala. Isso é bastante humano. Isso é bastante humano, né? Ou seja, o sujeito, ele quer se vingar. Olha o caso do Mané Galinha, né? Onde ele surge? Através da vingança, através do ódio.
ele nasce através do ódio e vai sendo corrompido dentro das estruturas que restam para ele. Ou ele se alia aos bandidos do Cenoura, ou ele estava morto. Aí vocês podem dizer, mas isso é certo ou errado? Gente, não estou aqui como juiz, né? Eu só estou mostrando para vocês que as questões são dialéticas, não são questões simples. Armando, a transferência do dinheiro quando vão bandeirar para políticos que não acreditam, né? Mas essa tarefa traz dinheiro para as necessidades básicas e é uma forma de resistir. Sim, né, Armando? Essas questões são muito complexas. Não dá para culpar o pobre pela sua própria desgraça. Eu acho isso extremamente de um certo mau-caratismo elitista de uma certa esquerda. Por isso que é preciso tomar cuidado do que de fato é essa história de pobre direita, né? A gente precisa entender por que a extrema-direita cresce e por que a extrema-direita, sem projeto algum, ela cresce. Ela cresce no vazio de um estado de bem-estar social que não mais existe. Ou pegando essas questões mitigadas, né, de bolsa isso, bolsa aquilo, que na prática não constituem uma verdadeira rede de proteção. É preciso ir além. A gente só pode mudar esse país enquanto as pessoas também se sentirem confortáveis e seguras. E isso passa também, viu, Victor, pela questão de acreditar na justiça e que faça da justiça, porque, como sempre, se não acredita na justiça dos homens, vão acreditar na justiça de Deus. Vide cada um por si. E exato também, né, Carlos, o desejo de consumo. O capitalismo é fantástico. O capitalismo é o único sistema econômico criado pela humanidade em que opera com o inconsciente. Ela sabe operar o inconsciente dos sujeitos. Veja esses garotos, todos desejosos por consumo. Particularmente o Benê, né? Que é o grande boa praça, é o bandido boa praça. Sujeito altamente desejoso, né? Por estar benquisto, né? Na alta roda, altamente consumista. É exatamente. E a própria esquerda, as propostas são fetichistas. Como quando um Boulos da vida faz uma proposta de jovem empreendedor, e ele prega que o município dê dinheiro para o jovem empreender, gente, olha que loucura. É óbvio que você está caindo o sujeito no consumismo. Quando você está dinheiro vivo para alunos do ensino médio, tipo pé de meia, é os desejos de consumismo. Não é um desejo de um pensamento coletivo. Entende? Essas questões são extremamente complexas, gente. Mas eu agradeço muito a participação. Tem uma do Sandy aqui. O objeto do filme, o que ele apresenta e retrata seu objeto, mas por assim dizer, é a construção da criminalidade no Estado, por meio da criação de um lugar para onde o Estado transferiu as pessoas e se ausentou, significativamente, chamando tal lugar de Cidade de Deus, onde só restaria a luta pela própria sobrevivência aos olhos apenas de Deus. Isso, Sandy, como eu falei, é um experimento, digamos assim, de uma sociedade darwinista. É o darwinismo social. Nós podemos fazer também uma chave de leitura do Cidade de Deus como uma experiência de darwinismo social. Verifica se pensam nisso, faça uma leitura do filme, né, ou assista novamente, pela sobrevivência dos mais fortes, dos mais aptos. O darwinismo social de Cidade de Deus. Tudo bem, gente? Então é isso. Mais alguma pergunta, mais alguma questão, né? Se não, gente, eu agradeço muito a atenção de vocês. Lembrando a todos, tá? Que temos 2 recados, né? Na quarta-feira, o professor Giovanni vai fazer um debate sobre as eleições, ele vai postar sobre isso no grupo. E no próximo domingo, temos o Som ao Redor, o debate com a apresentação do professor Giovanni Alves, do filme. Então, até próximo domingo, com o Som ao Redor, às 19 horas. Um grande abraço de vocês. Obrigado pela paciência. Obrigado pela participação, pelas questões, que são bastante ricas. E um abraço a todos. Um bom final de semana, né? Terminando o finalzinho. E uma excelente semana para vocês. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Só uma questão, Hamilton. Sim? O som ao redor será o som ao redor das urnas eleitorais.
Sim, é verdade, viu? É verdade. Talvez eu vou conversar com o professor Pelo Giovanni. menos aqui em São Paulo, né? Eu vou ver se ele vai querer acompanhar as eleições. É verdade, vai bater junto com as eleições. Qualquer coisa, gente, talvez a gente até adia, porque a gente vai acompanhar isso, tá, gente? Mas a gente vai deixar, tá? Eu acho que seria uma ótima discussão no próprio dia. Você acha que é Enfim, melhor? Então tá bom. sim. A eleição, Ótimo, a votação termina às 17, dá tempo de todo mundo tomar um ótimo, sorvete e vir para a aula. ótimo. Aí a gente faz um debate mais, digamos, em cima das urnas. Então, ótimo, Maurício. Obrigado aí. Obrigado a Parabéns todos. pela aula. Muito obrigado, Maurício. Um abraço a todos. Uma boa semana a todos aí. E até a semana que vem.